Irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Eu gostaria que você pudesse ler na sua versão. Mesmo que dê aqui uma confusão de línguas, você pode ler na sua versão. Eu queria que você pudesse abrir a sua voz, não para ler mais alto do que alguém, mas ler uma leitura comum, normal, mas na sua versão, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ou recitar o texto da versão que você conhece de cor, muito conhecido. Esse texto, vamos lá? Portanto, amém, fazei tudo para a glória de Deus. No mês de março nós estamos pensando nesse cronograma de série de mensagens, um planejamento que começa em março e vai até agosto, onde nós temos temas que vão perpetuar, vão permanecer aqui na nossa celebração, permear, não queria usar essa expressão, permear as nossas celebrações e as nossas células, dando uma continuidade e num processo didático de crescimento, porque comunhão gera crescimento, não só crescimento numérico, não só crescimento de pessoas ou de números financeiros, seja lá o que for, mas crescimento espiritual. Então, comunhão gera crescimento da nossa visão de adoração, uma grande missão da igreja. E na semana passada, quem lembra do tema da mensagem? Como? Nascidos? Muito bem, irmãos. Vocês falaram todos, eu fiquei feliz, todo mundo disse ao mesmo tempo. Que bênção. Por isso é tão importante essa estratégia do pequeno grupo, né? Da célula. Então, domingo passado, nós ministramos aqui um tema, Nascidos para Adorar. E aí durante a semana, você revê isso, agora com outro contexto, com outras pessoas, todo mundo falando, e o Espírito Santo edificando a vida dos irmãos. E eu queria então pensar nesta noite, de maneira objetiva, sobre adoração como estilo de vida. Adoração como estilo de vida. E observando os seres humanos e a vida em comum, eu tenho, e você também tem reparado, que o ser humano cada vez mais tem aderido a um determinado estilo de vida. Hoje existe um grande movimento dos espiritualistas, pessoas que têm um estilo de vida espiritual, buscam em viagens, às vezes internacionais. Nós ficamos aí perplexos diante do falecimento do neto do Chico Anísio, com toda essa dinâmica da busca por Deus, onde em algum momento as pessoas acabam procurando no lugar errado, e olha no que dá. Conheço pessoas que têm e pagam muito dinheiro, com dinheiro alto, para manter um guru na Índia, no Japão, gente que vai poder tentar orientar um estilo de vida espiritualístico. Um estilo de vida onde a espiritualidade abstrata vai governar a nossa vida. Mas, pastor, a espiritualidade só pode ser abstrata. Na palavra de Deus, a espiritualidade ela é concreta, porque aquele que é espírito encarnou. Ela é carnal. Carnal do bom sentido de encarnar, o verbo que encarna. Outras pessoas tomaram um estilo de vida, a vida de atleta. E quantos programas nós temos na televisão, e o Conselho Regional de Educação Física vem há alguns anos, especialmente depois que a nossa profissão foi regulamentada, desenvolvendo um trabalho no Brasil para nos tirar do sedentarismo. E eu louvo a Deus porque essa igreja, ela tem alguns irmãos e irmãs que aderiram a um projeto de vida atlético. É gente como o seu Renato, que caminha todo dia. É gente que corre, como a Rutinha, que emagreceu aí, está esbelta, linda, controlando a alimentação e com a atividade física. Nós temos pessoas que aderiram o estilo de vida atlético. Você pode olhar para alguns irmãos da igreja e você observa isso. É uma bênção praticar atividade física, regular. A Organização Mundial da Saúde preconiza que você precisa de, no mínimo, 3 experiências de, no mínimo, 30 minutos por semana para ser considerado alguém em atividade física. Isso é o OMS. Então, aquela peladinha de quarta-feira à noite, ou só aquela pelada de sexta-feira, aquele passeiozinho de vez em quando com um cachorro de num mês, não é atividade física. É um momento que você usa ali para liberar endorfina, você fica feliz, mas não tem
as vantagens, você não adquire as vantagens de uma vida de atleta. Eu coloquei aqui no meu esboço que todos os líderes de célula já receberam, entre aspas, porque nem todo atleta é saudável. Se você for conversar com um atleta, você vai identificar dores nele. Nós confundimos um pouco essa ideia da saúde. Um outro estilo de vida é o povo da comida saudável. Inclusive, isso já virou um nicho de mercado. Isso já é altamente procurado, inclusive dentro do paradigma social. Hoje as pessoas já se reúnem para comer pizza, hambúrguer, sucos em lugares que vendem comida orgânica, saudável. Olha que bênção você também aderir a um estilo de vida saudável, onde eu conheci um rapaz que ele tirava, na hora de comer, aquela rodelinha branca da mortadela. Nem aquilo ali ele comia. Ô vida sem graça, Jesus. Eu vi um pastor uma vez pregando: quem aqui só come comida saudável? Levanta a mão. Aí o povo levantou a mão. Quem aqui só come picanha? Levanta a mão. Quem come só picanha hoje está bem, né, querido? Está vencendo e surfando na crise. Mas quem aqui só gosta de comer churrasco, levanta a mão. Irmãos, como os dois vão morrer também, eu vou morrer comendo bem, eu vou comer morrendo picanha. Ele brincou com isso, mas isso é uma experiência muito interessante. Às vezes a gente tem que aprender com pessoas, irmãos, que não são nem cristãos. Gente que está na nossa frente, que está valorizando aquilo que nós chamamos de missão integral, corpo. Ser humano, Deus se importa com o nosso corpo. Se você for estudar a ressurreição, ela é corpórea. Quando o Espírito de Deus vem à terra, vem no corpo de Cristo. Deus, Jesus, é a personificação da deidade. Quando Jesus vai embora para o céu, o Espírito Santo desce sobre o outro corpo. Que corpo? Nosso, a igreja. Então, por isso que eu defendo a ideia hoje da nossa espiritualidade ser concreta. Existem muitos estilos de vida. E o que eu queria propor para mim e para você nesta noite, quando pensamos na missão que a igreja tem de adorar, porque confundimos muitas vezes a missão da igreja, ou reduzimos o seu propósito, ou exageramos no seu propósito. Precisamos buscar a ideia do equilíbrio. Falava eu por ocasião do 24º aniversário da Igreja Batista Betel em Pavuna, hoje pela manhã, sobre a preocupação, porque eles estão pensando também em crescimento, daquilo que Hernandes Dias Lopes assevera, da preocupação em mantermos o equilíbrio com a numerolatria e a numerofobia. Já citei isso aqui. A vida precisa estar equilibrada. Nós precisamos viver em equilíbrio. Se você observar no Gênesis, o filho da descendente, a descendência da mulher, ferirá a serpente na cabeça, golpe mortal. Mas a serpente ferirá o nosso calcanhar. A proposta de Satanás é trazer desequilíbrio. Quem aqui é da área da luta sabe que um simples toque no calcanho pode levar a pessoa ao desequilíbrio. Satanás não gosta de ver uma igreja equilibrada entre palavra e fervor, entre ética e discurso, vida e palavra. Nós precisamos ser uma igreja equilibrada em todas as áreas. E nós observamos essa realidade da nossa vida e a gente esquece muitas vezes que a missão da igreja passa pela adoração. E não só numa proposta litúrgica. Nós vamos falar isso, se Deus assim permitir, e Jesus não voltar essa semana, porque Ele pode voltar essa semana, amém, querido? Nós ainda cremos que Jesus vai voltar. E anunciamos isso. Então prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, diz o profeta Oséias. Eu queria pensar na nossa vida de adorador, como compartilhei na semana passada, que Deus hoje, de certa maneira, não procura mais adoração, Ele procura adorador. Ele não está muito tão preocupado com o movimento, Ele está preocupado com o sentimento, com o coração, com a ética, com a vida. E eu queria que você pudesse refletir comigo nessa noite em sair daqui com um estilo de vida saudável. Sim, nós já até uma vez fizemos uma proposta, o pastor não esqueceu, é porque a dificuldade de encontrarmos o equipamento correto e como utilizar. Pensei em colocar 2 balanças lá embaixo, alguns irmãos lembram disso. Nós temos tentado, e às vezes é confuso, porque como que vai ser, e que tipo de balança, se bota uma baratinha demais, que vai quebrar muito, que nós temos muitos irmãos muito leves na igreja, como o pastor,
que já passou da casa dos 3 dígitos, que precisa de vida saudável. Nós queremos, irmãos, incentivar você à prática da atividade física. Os idosos, terça-feira de manhã, 8h10, vamos fazer atividade física. Não, pastor, eu sou hipertenso, eu sou diabético, não posso. Quem disse? A fisiologia do exercício tem um campo aberto só para trabalhar com atividade física para cardiopatas, diabéticos e hipertensos. E nós trabalhamos dentro dessa visão, onde todos são incluídos. Então vem fazer atividade física, vamos largar o nosso sofá, que parece que nos abraça, nos agarra. Essa cama, esse travesseiro que não deixa, a culpa é dele, do travesseiro. Do ar-condicionado ligado nesse calor quentinho, vou para o sol correr, vai, querido. Estilo de vida saudável. Eu espero que de verdade você, com essas palavras introdutórias, saia daqui para rever a sua alimentação, procurar um nutricionista, um endócrino, para fazer uma avaliação, porque dizem que você é o que você come. Porém, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus provoque na gente uma decisão de sair daqui com um estilo de vida de adorador. Assim como você está preocupado em comer bem, assim como você está preocupado em malhar, em fazer atividade física, que você saia daqui nessa noite preocupado em viver uma vida em que as pessoas digam, ele tem um estilo de vida, e o estilo de vida dele é de adoração. Amém, querido? Para isso a gente precisa nos posicionar. E o texto que eu uso do apóstolo Paulo, Paulo está combatendo idolatria, Paulo está orientando a igreja sobre o que comer, o que não comer. Paulo está dizendo e orientando a igreja de Corinto, uma igreja tão abençoada com tantos dons, mas tão confusa. Ao mesmo tempo que ela tinha tantos dons, ela não tinha maturidade e equilíbrio para usá-los. E o apóstolo precisa a todo momento discernir para esta igreja aquilo que é equilibrado e desejado por Deus. E no meio da sua exortação, da sua orientação, Paulo chega e traz essa palavra inspirada por Deus, que agora, quer comendo, quer bebendo, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. E isso já me cabe uma grande reflexão. Para que você saia daqui nessa noite com um estilo de vida de adorador, para que a adoração não seja algo que você esteja envolvido tão somente no domingo. Você precisa nessa noite se abrir para acabar com a separação entre vida secular e vida com Deus. Que isso, pastor? Querido. Às vezes ressignificar a nossa fé dói. Às vezes olhar para alguns conceitos e ouvir algo diferente nos parece estranho. Mas não me jogue na fogueira ainda. Ouça, vá para casa. Escuta o pastor, a mensagem vai estar gravada. Amanhã, se Deus assim permitir, você já pode rever e ouvir o que eu estou dizendo. Vai de novo na Bíblia. Quem está falando agora é Paulo, é o Espírito Santo. Quer você coma, quer você não coma, tudo que você faz tem que ser o que, querido? Para a glória de Deus. Aqui, para mim, diante de outros textos, o apóstolo Paulo, ele racha com essa visão que os filósofos chamaram de dicotomia, 2 vertentes. Agora é a hora de eu adorar. Não, agora eu não preciso adorar. Isso aqui é profano. Isso aqui é sagrado. Irmãos, em nome de Jesus, chega de lugares sagrados. Chega de lugares sagrados. Lugares sagrados é muito interessante para você visitar, tirar foto. Porque geralmente aquele lugar que a população, a comunidade ou a cultura daquele lugar tem como sagrado, é bonito, é bem cuidado, é digno de uma foto, de uma visita, de um registro. Porém, eu quero defender nessa noite que não existe mais lugar sagrado, que não existe mais templo sagrado. O que existe agora é uma vida redimida em Cristo Jesus, que é sagrada. A vida é sagrada. Nós só conseguimos ter e viver o paradigma da adoração como um estilo de vida. E estilo de vida é de segunda a segunda. Por isso que eu rompo com essa questão de domingo, o dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia tem uma conotação para juízo final.
Porque se segunda-feira não é dia do Senhor, eu não entendi o que Jesus quis dizer para a mulher samaritana. Agora não é mais em Jerusalém, em Gerizim. Agora o que importa é que em qualquer lugar onde você estiver, comendo ou bebendo, fazendo qualquer outra coisa, você faça tudo para a glória de Deus. Não, pastor, agora não dá para trabalhar para a glória de Deus porque eu estou no meu trabalho. Se o seu trabalho não for para a glória de Deus, você não entendeu ainda o que é adoração. Se na hora de vender um carro, comprar um carro, um apartamento, fechar um negócio, defender um cliente, dar uma aula, limpar um chão, cuidar de um enfermo, administrar a sua casa, a louça da sua pia. Amém, irmãs? A louça da pia, aquilo, sabe? Bênção. Tem 3 pessoas em casa, 20 copos sujos. A gente não lava o copo, a gente já pega logo o outro, bebe e põe lá. Sabe por que a vida, ela passa às vezes muito sem sentido para alguns jovens? Porque a gente não consegue linkar as coisas. O que eu ouço aqui segunda-feira passa tão distante do que eu aprendo na faculdade. O que tem a ver a minha vida de adorador com estudar a teoria da evolução? Parece distante, parece dicotômico, separado, mas não é. Irmãos, a minha vida tomou uma revolução quando eu decidi crer e viver esse paradigma. Eu lembro-me quando era professor em Queimados e decidi viver uma semana de um tempo de busca maior por Deus. E eu pegava o trem em São Francisco Xavier às 5h40 da manhã. E eu sempre ia dormindo no vagão. Sempre. Botava lá minha mochila, deitava, e em Deodoro, alguém, ei, acorda. E eu levantava. Mas naquela semana eu decidi viver aquele tempo. E eu saltava na estação de Queimados e pegava o mototáxi até o bairro de Paraíso, dentro de Queimados, para chegar no CIEP 355, Roquete Pinto. Faça uma visita lá, um lugar maravilhoso. Irmãos, e naquele tempo eu decidi, por música, desafinado como sou, crendo que Deus está procurando adorador e não adoração, eu ia cantando, coitado do mototáxi. Eu ia cantando, capacete, e eu decidi, da estação do trem até a escola, eu queria experimentar aquilo que eu vivi no culto, domingo, segunda-feira, cansado, e já era pastor, e já era casado, e já estava plantando igreja. Chegava em casa às vezes 1, 2 horas da manhã, e 5 horas da manhã estava levantando, porque 5 horas tinha que estar na estação. E eu dizia, pastor Álvaro Dias, nosso professor de Velho Testamento, que hoje mora com o Senhor, ele dava a primeira aula às 7 horas da manhã no seminário. Eu com 27 anos, ele com 63, 64 anos. Chegava ele assoviando, cantando, e eu me arrastando pelo corredor. E eu ficava impactado com a alegria dele, segunda-feira pela manhã, assoviando. E eu decidi naquele tempo cantar, e cantar, e cantar, através da música. Preciso voltar a essas experiências. Irmãos, a vida, tudo que você faz, se nós um dia realmente inculcarmos isso, não vai ter nenhum funcionário melhor no Brasil a ser contratado do que um cristão. Se a igreja cristã brasileira entendesse e vivesse no paradigma de que tudo que ela faz para a glória de Deus, a última pessoa da lista, na hora de pensar em ter que dispensar alguém, seria o cristão. Sabe por quê? Porque ele é diferente. Porque ele é evangélico? Não. Porque ele não trabalha para a empresa, ele trabalha para a glória de Deus. Então, como ele trabalha para a glória de Deus, ele não precisa do patrão estar olhando, ele não precisa de estar com câmera de segurança, ele não é murmurador. O meu patrão é o Senhor Jesus. Dizem que quando surgiu a cadeira, era muito possível
quando elas começaram a ser vendidas, naquele tempo os cristãos levavam muito isso a sério. Na época da reforma, sabe como é que se conhecia, irmãos? Diferenciava uma cadeira de quem fez. Como é que dá o nome do artesão que faz a cadeira? Tem? Não sei. Carpinteiro. O banquinho aqui, me ajuda. O carpinteiro. Como é que eu sei? Como é que eu vou identificar? Dá para saber se foi um crente ou não foi um crente que fez isso aqui? Assim não dá. Maurício Cunha diz, citando a história, que era fácil identificar um banquinho feito por um cristão, porque o banquinho feito por outras pessoas, externamente, era igual um ao outro, mas o do cristão era completamente diferente, aonde ninguém via. O fundo era lisinho, porque aquele cristão não estava fazendo banquinho para o patrão da empresa, aquele cristão estava fazendo banquinho para a glória de Deus. Então Deus vê o que o patrão não vê. Eu não trabalho para o homem, eu não trabalho para a igreja, eu não sou funcionário da diretoria, eu trabalho para o meu Senhor da glória. Se nós aprendêssemos, irmãos, a parar de separar isso, eu fico observando, e não tem como, porque a gente lida com pessoas, nós lidamos com pessoas e não tem como. Como é que você trata as coisas de Deus? Você já viu isso? E olha que eu poderia caminhar no sentido contrário aqui, para valorizar a questão ministerial, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o caminho inverso nessa noite da ilustração. Como que você participa de um musical? Como que nós nos envolvemos aqui para fazer uma apresentação? Nós chegamos sempre na hora, porque crente chega na hora. Jesus não chega atrasado na vida de ninguém, não é isso, irmãos? A gente chega sempre uma hora antes, ensaia, e tem que ter recurso, quem quer fazer com excelência para Deus. Quando é aqui, a gente está sempre pensando nisso. Viva assim lá no seu trabalho. Você vai ser identificado como uma pessoa diferente das outras, não porque é religião, não porque tem religião, não porque é evangélico, mas é porque alguém que tem um interesse diferente. É para fazer uma conta de matemática, é para mandar um e-mail, a vida se torna um pouquinho até mais difícil, porque glorificar a Deus a gente não faz com aquilo que a gente tem de sobra, a gente quer fazer com o melhor, e não precisa o nosso melhor ser aquilo que é mais erudito, a coisa mais simples da vida. Quando nós entendemos que o que eu faço ou deixo de fazer deveria ser para a glória de Deus, até a minha comida é diferente. Eu cozinho para o meu esposo diferente. Eu faço um lanche para a minha família diferente. Homem não é detalhista. Eu vejo as reuniões de pastores, come todo mundo com a mão. Tem guardanapo aí? Não precisa não, pega aquele rolo de pano de prato, papel e bota. Fomos num café teológico, né? Só homem chegando, aí pegava o pão da padaria assim com um saquinho que trouxe, bluf, em cima da mesa. Pegava o queijo com aquele saquinho amarrado com preço ainda, pum, em cima da mesa. Homem. Aí chegaram as irmãs, olharam para a mesa, aí começaram. Abre o saquinho, tira o queijo, bota no pote, veda o pote, pega a faca, o guardanapo. É para Deus. Para quem você está trabalhando? No que você está envolvido? Ah, pastor, ora por mim. O que foi? Estou desempregado. A crise, o PT, o PSDB, a Dilma, o Dilmo, seja quem for. Pastor, o Brasil, fui mandado embora. Ah, ótimo, vamos orar. Senhor, abençoa, Pai e tal. Pastor, glória a Deus, eu estou trabalhando. Pastor, arrumei um emprego, estou de carteira assinada, glória a Deus. Passa uma semana, cadê ele? Cadê? Sumiu. E o que foi, querido? Ah, pastor, aquele cara está arrancando meu couro. Eu não estou aguentando, a empresa não me paga. Mas você estava uma semana pedindo a bênção de Deus, e agora a bênção de Deus não serve. A gente não consegue ter prazer, às vezes, em acordar segunda-feira de manhã. Durante muito tempo da minha vida, e graças a Deus agora a minha folga é na segunda. E quem tem filho pequeno estuda às 7, já sabe que horas que a gente acorda.
Durante muito tempo, eu fui um grande murmurador da segunda-feira. Eu odiava a segunda-feira. Irmão, dava depressão domingo depois do culto. E quem riu é porque está na vibe. Mas hoje você vai ser liberto para a glória de Deus. Dava depressão. Sabe por que a nossa vida, ela às vezes fica assim? Porque a gente acha que adorar a Deus é só domingo. Que aquilo que eu faço segunda-feira no meu trabalho não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Mesmo com o apóstolo Paulo escrevendo um texto tão brilhante como esse. Quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa. Então pode ser dar aula de matemática, de jiu-jitsu, mergulhar, voar de asa delta, dirigir carro, ônibus, vender, comprar. Tem que ser para a glória de Deus. Você quer ter um estilo de vida adorador? Pare de dividir a sua vida em vida secular e em vida espiritual. Tudo é espiritual porque é para a glória de Deus. Em segundo lugar, o meu estilo de vida precisa também, e aqui é quase que a coisa incluída, é ressignificar o meu sentido de culto. O que é cultuar, irmãos? O que é cultuar? A Bíblia diz que nós deveríamos dar culto só ao Senhor Deus. Jesus responde Satanás com a palavra. Se nós queremos ter uma vida em que é um estilo de adoração, eu preciso ressignificar o que é culto. Porque nós achamos que culto só está ligado à liturgia, ou liturguel, liturgia. A igreja evangélica brasileira hoje, qualquer coisa tem que ter culto. Porque a gente esquece, ou a gente não quer acreditar que a nossa vida pode ser e deveria ser um culto. Pastor, tem como você fazer uma visita na minha casa? Para quê? Tem, claro, vamos lá. É que eu queria ganhar o meu vizinho para Jesus. Tem como você ir lá fazer um culto? Culto? Para ganhar o seu vizinho para Jesus? Vamos fazer culto para ganhar as pessoas para Jesus? A gente não faz culto para ganhar ninguém para Jesus. A gente faz culto para adorar o Senhor. Pastor, é meu aniversário. É aniversário de casamento. Chegou um dia celebrativo. Podemos fazer um culto? Claro. E devemos fazer. Porém, queridos, mais do que valorizar a liturgia, nós precisamos valorizar a vida como uma proposta cultica. Quando as pessoas olharem para você, o que você está fazendo? Eu estou cultuando. Está no ônibus, está cultuando. Eu vou usar uma experiência meio jocosa, e não vou dizer com detalhes, mas eu sei que você vai imaginar, porque você é criativo. Está no banheiro, está cultuando. Que isso, pastor? É. A minha vida é um culto. Sim ou não, irmãos? Esse negócio, o culto vai começar depois que você nasceu de novo em Cristo Jesus. Nunca mais o culto termina, que é para a glória de Deus e para sempre. Nós mudamos o paradigma. Nós agora cultuávamos em família, nós cultuávamos na empresa e agora a gente se reúne com a família de Deus. Por isso eu gosto dessa expressão que vem do movimento Igreja em Célula, né? Da celebração. O que é o culto de domingo? A celebração daquilo que nós experimentamos em Deus durante a semana. Nós celebramos. Nós celebramos a cura, nós celebramos a dor. Celebrar a dor é quando nós choramos com os que choraram. Nós observamos a vida como um culto. Por que não estar diante de uma grande pedra e não poder olhar para aquela pedra sem adorar a pedra e dizer: Senhor, eu quero fazer deste momento um momento de adoração, onde as pessoas, com equilíbrio, né, irmãos? Com equilíbrio. É para chegar lá no meio da rua e ficar de joelho diante da pedra. Você está orando, você está falando com Jesus, mas quem está orando é o Deus pedra. Quando eu completei 1 ano de casado, a Aline estava grávida, a gente não sabia. E fomos celebrar o nosso primeiro ano de casamento num lugar muito caro. Muito caro. A vida assim era muito fácil naquela época. Nós fomos caminhar, não sei se você tem dinheiro para ir nas Paineiras. Conhece as Paineiras?
muito caro nas paineiras. E nós descíamos as ladeiras e caminhávamos. Só quem tem dinheiro vai nas paineiras, irmãos. Pra gente chique. E era o que dava para fazer naquela época. 1 ano de casado. Peguei o carro emprestado com meu pai, uma merreca também com ele, para depois levar lá para jantar, para almoçar. Entrei no estacionamento, pedi para o rapaz vir estacionar o carro. Quando eu olhei o preço do rodízio, eu falei, graças a Deus ela não come carne, vamos embora, traz o carro de volta. E eu lembro, irmãos, que da alegria minha e dela, descendo as paineiras, cantando e adorando ao Senhor por sua natureza. Hoje nós, jovens, e agora os idosos também estão ligados aí no smartphone, a gente está perdendo a oportunidade de contemplar a vida, porque o WhatsApp não deixa mais a gente viver. Irmãos, o seu chefe manda mensagem para você 11h30 da noite? O seu chefe manda? Se manda, ora por ele. Deus abençoe a vida dele. Mas a gente não respeita mais o horário de nada, de ninguém. Você levantou 5h30 da manhã para orar, vai lá na sua lista de transmissão, bom dia. E tem um monte de gente que só ia acordar às 8. A gente começa a invadir a privacidade das pessoas. Pastor, você está demorando a responder, eu já vi que o senhor leu. A gente não consegue mais contemplar a vida, porque agora a gente está com a cabeça baixa. Hoje eu já até repenso algumas estratégias de publicidade e marketing, quando nós observamos o nosso outdoor. Será que as pessoas hoje passam e olham o outdoor? Não dá mais, porque está todo mundo olhando para baixo. A vida é um culto que nós precisamos prestar a Deus. Nossa vida é cultuar a Deus, reunir a família, estar diante da criação de Deus numa postura de adorador. Vi uma foto no Facebook de uma família que estava na praia e o pai se sentiu tocado por tão bela criação, reuniu os filhos, eles deram as mãos com os pés molhados, afundando na areia, e eles ali oraram no meio da praia, agradecendo ao Senhor. Nós não fomos chamados, irmãos, para chegar aqui no domingo e esperar alguém tocar o piano para a gente entrar em adoração. Nós somos chamados para de segunda a segunda viver uma vida que manifesta um estilo de adorador, para que o mundo veja Deus em nós. O instrumento que você toca, o computador que você manuseia, a maneira como você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, isso tudo deveria passar pelo crivo do culto. Isso é cultuar. Os irmãos sabem porque sempre cito, porque acho de extrema importância voltar a algumas questões. O Novo Testamento apresenta 5 verbos no grego que manifestam a ideia de adoração. Apenas um para liturgia. Então a gente também adora ao Senhor com liturgia. O que fazemos? Separamos a ordem do culto. Quando nós encontramos nos Salmos o povo de Israel, havia o momento da leitura pública, havia o momento dos cânticos, havia o momento da palavra. Isso também é adoração, mas não só isso é adoração. Nós precisamos voltar, irmãos, se é que um dia experimentamos esse tempo de reflexão, de mergulhar em Deus, de olhar para a vida como sagrada. Mas pastor, tem coisas que não são sagradas, eu sei, mas você é sagrado. Aonde você pisa, Deus pisa. Onde você chega, Deus chega. É muito estranho na teologia a gente pensar isso. É ou não é? Mas você pode santificar o lugar em que você está, porque ali existe a presença do Deus Criador. O Espírito Santo habita na igreja. E quando você chega num lugar, simplesmente pela sua presença, Deus habita naquele lugar. E aquele lugar pode ser transformado numa casa de oração, num lugar de oração. Enquanto nós ficarmos separando isso, o culto ainda vai ser domingo, quarta-feira. Quando vem quarta-feira? Hoje é dia de célula, é dia de cultuar. Eu acordei, então já estou em adoração, porque o Senhor me permitiu mais um dia de vida.
Em último lugar, que é algo que nos desafia demais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, 33, na sequência do texto, eu queria que o Bruno me ajudasse aqui ao piano, ele diz algo muito interessante. Paulo agora aprendeu a viver dentro do contexto. Depois de dizer isso, Paulo em 1 Coríntios 11, 33, ele afirma que ele não mais busca o seu próprio bem, mas o dos outros. Está na continuidade. Eu tenho aprendido não buscar mais o meu próprio bem, mas o dos outros, mas o de muitos, para que eles sejam salvos. O estilo de vida de adorador é o estilo de vida de Cristo. Eu pergunto para você, você que gosta de moda, você que gosta de moda, homem e mulher, como que era a moda de Jesus? Qual foi a moda de Jesus? Se você respondeu essa pergunta que era uma moda dos judeus, não era não. Como que era o estilo de relacionamento de Jesus? O desafio, ou a conclusão, os líderes de célula receberam meu esboço sem conclusão, porque eu fiquei na dúvida se o terceiro ponto desta mensagem é a conclusão ou é o terceiro ponto, ou as duas coisas. O estilo de vida de um adorador é o estilo de vida que precisa parecer com o estilo da vida de Jesus, porque ele viveu o verdadeiro estilo de adorador. Quem olhava para Jesus via quem? Um dia perguntaram para ele assim, Ivan, mostra-nos o Pai. O que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Às vezes a gente está tão preocupado e tão preocupada em se apresentar tão bonito e tão bonita para a sociedade, que a gente esquece de viver de maneira simples como Jesus viveu. E se tem algo que estava presente no estilo de vida de Jesus, que era a sua simplicidade, e aqui não tem a ver com a quantidade de recursos que você tem, que tem gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas que parece que é tão rico, tão rico, tão rico. O seu salário, o seu sustento, a sua conta bancária, tem nada a ver com a sua simplicidade. Há pessoas riquíssimas, altamente simples. Eu fiquei encantado de ouvir essa palestra que correu o mundo empresarial do Silvio Santos. Silvio Santos falando sobre a vida empresarial, me chega para dar essa palestra com líderes e pessoas e personalidades de uma bermuda florida, uma blusa horrível e chinelo. E senta lá e é o Silvio Santos falando. Se fosse eu e você, a gente já está preocupado com a caneta Montblanc, quem tem que postar aqui, ó, no bolso. O estilo de vida de Jesus foi um estilo de vida tão simples, que ele não perdia tempo com outra coisa que não fosse os relacionamentos. O estilo de vida de um adorador não é alguém, me perdoa aqui, que vive no monte, no vale, mas é alguém que vive entre as pessoas. Eu, quando adoro a Deus, eu já não procuro mais o meu próprio bem, eu procuro o bem de muitos. Eu acho que eu estraguei o aniversário da igreja que eu fui pregar hoje de manhã. E o que eu disse lá eu queria dizer aqui. Nós estamos pensando em crescimento, nós estamos pensando em evangelismo. Só tem como pensar nessas coisas se você amar essa cidade, viu, querido? Eu respeito muito, os irmãos que sonham com um lugar mais tranquilo. Está muito violento aqui, eu sei, está violento. Se teve uma coisa que me ajudou a decidir ir embora do Rio, foi o trânsito dessa cidade. E aí quando Deus me traz de volta, me bota na ilha do governador para ajudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não amar essa cidade,
ao ponto de se deixar doar e morrer aqui, pelas pessoas que nos provocam mal. Essa cidade está banhada a sangue. A Ilha do Governador precisa de Jesus Cristo, precisa de adoradores dispostos a morrer nesse lugar. Só que a gente ainda vive na missão de ser feliz. Tem tanto cristão procurando um lugar seguro para morar, se for possível, dentro de um vale onde a gente só tem os amigos por perto. Ei, nós estamos aqui passeando. Então quer dizer que eu estou aqui para ser feliz, como se não tivesse uma eternidade para isso, como se Deus não tivesse pensado nisso, como se não houvesse um lugar de descanso para mim e para você. Esse é o tempo em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, sentado no poço de Jacó, tomando água com os adúlteros, com as prostitutas, com os homens violentos. Ser um adorador é ser alguém envolvido com relacionamentos, porque o estilo de vida de Jesus Cristo foi um estilo de vida simples, onde ele priorizou seus relacionamentos. Jesus nunca estava ocupado com outra coisa, sempre com seres humanos. Um adorador de verdade, como disse a Cassiane, se eu não me engano, de excelência, não é aquele que canta afinado, não é aquele que toca muito bem, não é o que se apresenta muito bem, é aquele que conseguiu desenvolver a capacidade de se relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava. Na hora que tinha que exortar, exortava. Na hora que tinha que perdoar, perdoava. Na hora que tinha que abraçar, abraçava. E na hora que tinha que morrer, morria. Pode cantar muito bem, pode pregar muito bem, pode dançar muito bem, pode trabalhar muito bem, mas se não consegue desenvolver o que Cristo manifestou com excelência, ainda falta a visão de adorador na sua vida. Um adorador que tem na adoração um estilo de vida, é alguém de fácil relacionamento. Alguém que as pessoas querem estar próximo. Geralmente pessoas que são e vivem muito sozinhas, precisam ressignificar, nem quem sabe, não é você. É muito fácil dizer que são os outros e que o mundo está errado. Nós, no epicentro do mundo, estamos corretos. Ruim são os outros. Nós precisamos amar, irmãos, porque comunhão gera crescimento, mas se tiver comunhão, não dá para ser adorador se não tiver relacionamentos. Mas essa frase que eu não sei de quem é, mas como é que eu sirvo a Deus? Só tem uma maneira, servindo o outro. A serviço do Rei Jesus. Quantas pessoas usaram esse adesivo no carro? Geralmente no carro novo, né? Foi Deus que me deu, eu não aguento. Foi Deus que me deu. Isso você passa e não dá carona para ninguém. Foi Deus que me deu e causa problema no estacionamento da igreja, porque não tinha vaga. Chegou atrasado e para não querer botar o carro na rua, arrumou confusão no estacionamento da igreja. Outras igrejas aqui não acontece não, claro que não. Em outros lugares. Mas foi Deus que me deu. Então nós precisamos ter uma Kombi para buscar os idosos. Porque o meu carro só serve para trazer a minha família. Ser um adorador e ter adoração como estilo de vida, isso vai mexer nos nossos relacionamentos. Levantar mãos santas na adoração, cantar na celebração é uma bênção. Mas se relacionar é o projeto de Deus para o ser humano. Quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, inclusive ter opinião contrária, você tem que fazer para a glória de Deus. Eu espero que você deseje ser mais adorador do que saudável, mais adorador do que atleta. Porque se você for um adorador, você vai perceber que enquanto você come, enquanto você corre, você adora o Senhor. Mas se você continuar separando as coisas, um dos lados vai ficar prejudicado. Você pode orar?
Você pode ter um momento de reflexão. Comunhão gera crescimento, e crescimento de conhecimento. Você foi chamado para adorar. Deus aguarda e deseja se relacionar conosco.